Você está procurando perder peso, mas está encontrando dificuldade? Existem 3 conceitos que você deveria saber para conseguir perder peso. E não existe milagre para perder peso. Isso vai exigir muito conhecimento e dedicação. Se você está interessado nesse assunto, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar a maneira ideal para você estruturar seu prato durante as refeições. E não é cortando carboidrato, não é fazendo dieta, é entender os 3 conceitos e aplicar na sua alimentação e durante a sua rotina. Mas por que perder peso é tão difícil? Bom, a dificuldade maior que eu encontro meus pacientes é que eles acabam adotando dietas ou seja muito restritivas e esquecem de questionar o motivo por trás da ciência dessas dietas, ou acabam não aprendendo nada durante esse processo. Bom, meu nome é Caio Matsubara, sou médico clínico geral, especialista em clínica médica e criei esse canal com o intuito de trazer informação de uma forma leve e descomplicada. Nesse meu canal vou abordar sobre alimentação, atividade física, hábitos e dicas de saúde. Se você tiver interesse no assunto, clica aqui para se inscrever. Mas bora lá para o conteúdo de hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre taxa metabólica basal, o que é a taxa metabólica basal e como é que funciona para calcular. A gente vai abordar sobre carga glicêmica, o que seria carga glicêmica e qual a importância em saber em relação a isso. A gente vai entender como é que o corpo regula a nossa glicemia para conseguir entender um conceito muito importante que é o índice glicêmico dos alimentos. Bom, o que é a taxa metabólica basal? O nosso corpo ele necessita de energia para se manter aí vivo. E essa energia ela é utilizada para manter as funções do organismo. Seja então às vezes para manter ali as funções vitais em relação ao batimento cardíaco, processamento das conexões neurais, crescimento de pele, de cabelo, de unha. Então tudo isso necessita de energia. E é desse conceito que surgiu o que a gente chama de taxa metabólica basal. Ou seja, o tanto de calorias que você precisa consumir para manter esse funcionamento. Existem maneiras diretas e indiretas para calcular a taxa metabólica basal. Uma delas é você usar uma fórmula de Harris-Benedict. Claro que como ela é uma fórmula, ela não é exata, é uma estimativa do que seria aí a sua taxa mais aproximada. Eu vou ver 4 componentes, que seria o peso, a altura, a idade e o sexo. Eu vou deixar no link da descrição aqui para vocês poderem calcular certinho a sua taxa metabólica basal. Outra forma de calcular é utilizar as balanças de bioimpedância que conseguem trazer aí esse valor aí aproximado para vocês. Mas somando-se a taxa metabólica basal, a gente tem o que a gente chama de necessidade calórica diária. Ou seja, essa taxa metabólica basal seria o tanto de energia que você precisa, mas se você ficasse deitado, sem fazer nada, não levantasse nem para fazer xixi. Mas como a gente não fica só deitado, né? A gente tem as nossas atividades do dia a dia e nem sempre uma pessoa gasta caloria igual a outra, surgiu a necessidade de calorias diárias. Isso é o quê? Isso são valores aproximados que a gente multiplica na taxa metabólica basal para poder saber aí a questão das calorias do dia a dia. Nessa calculadora que eu vou deixar aqui, ele calcula segundo aí a sua rotina. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem como é que funciona a taxa metabólica basal. Bom, agora eu vou demonstrar como você deve procurar a calculadora da taxa metabólica basal aqui no Google. Você escreve isso, calculadora taxa metabólica basal. Aí a que eu gosto de utilizar eu recomendo, essa da Unimed, essa primeira. Aqui você já consegue ver as variáveis que eu falei, né, que seria o sexo, homem ou mulher, o peso, a altura e a idade. Eu vou fazer uma simulação para vocês entenderem como é que funciona. Aqui eu vou colocar uma mulher de 80 quilos, a altura de 1,67, a idade de 35 anos e vou pôr para calcular. Nessa primeira linha sai a taxa metabólica basal, que é aquilo que eu expliquei, que é a quantidade de calorias que o corpo necessita para manter o funcionamento dele, sem levar em conta a atividade física ou as atividades do dia a dia. Nessa segunda etapa, já demonstra aqui a necessidade de diárias de calorias. Em cada linha dividido segundo o nível de atividade física, já sai o resultado. Se não fizer nenhuma atividade física, nesse caso específico seria 1850, atividade física moderada 2005 e atividade física intensa 259. Lembrando que é só você saber aqui embaixo a nível de atividade física para você considerar qual é a faixa que você se encaixa. Aqui embaixo nessa terceira etapa tem aqui a explicação como é que você perde peso.
Aqui está demonstrando que tem que tirar de 500 a 600 calorias da quantidade máxima ingerida. Minha recomendação é você tentar tirar de 300 a 500 calorias desse valor que é encontrado aqui em cima. É o que a gente chama de restrição calórica, que eu vou abordar mais para frente na questão de como funciona o organismo. Eu vou simular aqui para vocês se essa paciente tivesse perdido 8 quilos. Guarde aqui essa atividade física moderada de 2005. No caso, ela emagreceu 8 quilos, então foi para 72. A gente põe em calcular. Já dá para ver que a taxa metabólica basal já baixou. E a atividade física moderada também reduziu. Era 2005, agora está 1905. Ou seja, a cada vez que a gente perde peso, essa quantidade diária de calorias também é baixa. Então vai chegar uma hora que você vai estabilizar, né? Não está ganhando nem perdendo peso. Então você tem que saber que você chegou aqui nesse nível, então você tem que aumentar seu nível de atividade física ou diminuir a alimentação novamente, recalculando aqui a sua dieta. É possível encontrar na internet algumas dietas com as calorias já pré-prontas. Em relação à taxa metabólica, a função principal da calculadora é você definir qual a quantidade de alimento que você deve consumir para conseguir perder peso. Fazendo isso, você consegue ter noção da quantidade de calorias que a sua dieta deve ter. No caso dessa paciente, como ela perdeu peso agora, ela teria que reduzir a dieta para mais ou menos uma dieta de 1.600 a 1.400 calorias. Faça também essa simulação. Bom, mas guarde esse conceito que eu vou abordar depois para vocês. Se você não sabia sobre esse conceito de taxa metabólica basal, coloque aqui a sua taxa metabólica basal depois que você calculou, para outras pessoas aí terem uma noção de qual que é a taxa metabólica delas mesmas também. O próximo conceito a gente chama de carga glicêmica. Ah, doutor, o que é carga glicêmica? Ou seja, é o tanto de calorias que o alimento tem em determinado peso. E vários fatores vão influenciar a questão da carga glicêmica. Um deles é o modo de preparo dos alimentos. Ah, doutor, o que significa isso? Por exemplo, no site que eu simulei, uma batata inglesa cozida tem mais ou menos 86 calorias. Ah, doutor, eu vou pegar essa batata e vou fritar ela e fazer a famosa batata frita. Quantas calorias vai ficar? Essas mesmas 100 gramas de batata, elas vão se transformar em 286 calorias quando a gente frita. Entendendo esse conceito, a gente consegue evitar certos preparos dos alimentos. Ah, doutor, mas como que eu aplico a carga glicêmica na minha rotina? Bom, uma das formas que eu gosto de utilizar é sempre pegar algum alimento como base, o alimento referência. O alimento que eu pego é o arroz. 100 gramas de arroz tem mais ou menos 130 calorias. Um pão, se vocês fizerem esse simulado, jogar lá no Google, 100 gramas de pão tem mais ou menos 265 calorias. Geralmente aí o pão tem 50 calorias, então vai ter metade, uns 130. Se a gente tira o miolo, vai ser uns 110. Ah, doutor, mas para que eu uso isso, né? Eu gosto de utilizar esses alimentos básicos, por exemplo, aí, o arroz, e comparar com o alimento que eu vou consumir. Ah, então eu vou comer esse chocolate aqui. Quantas calorias tem o chocolate? Se você vê, às vezes, 4 barrinhas de chocolate, tem às vezes a caloria de 100 gramas de arroz, né? Ou aquela rolha de paçoca, né? Tem mais ou menos 86 ou 90 calorias, depende do valor, né? Tá quase um pão inteiro, né? Então aí você consegue entender qual alimento você está consumindo e se o alimento ele é muito calórico ou não. Então aí procure olhar a carga glicêmica dos alimentos. Olhando isso, você consegue escolher o melhor alimento na sua rotina. E o terceiro conceito, que é muito importante, é como que funciona o controle da glicemia no nosso organismo. Esse tema é um pouquinho mais difícil. Se vocês quiserem, pode repetir essa parte do vídeo à vontade. E eu vou tentar explicar da melhor maneira. Mas se ficou alguma dúvida, sinta-se livre a deixar nos comentários. Bom, o nosso organismo, ele tem que sempre manter em homeostase. Homeostase seria o equilíbrio, né? E para manter esse equilíbrio, a gente também controla aí a glicemia no nosso corpo. Lembrando que vários fatores influenciam a glicemia. Ah, doutor, então é só açúcar que aumenta a minha glicose. Não, todos os alimentos têm a capacidade de aumentar ou não a glicemia. Mesmo proteínas, mesmo gorduras. Entendendo esse conceito, então a gente tem aí o nosso corpo regulando o açúcar no sangue. Então o açúcar no sangue ele fica sempre numa faixa, né? Então, ou seja, não pode subir demais, nem descer demais, né? Se começa a subir demais, entra em ação o hormônio chamado insulina. O que a insulina vai fazer? Ela vai pegar o açúcar, a glicemia, e vai abaixar, né? Já quando tem aí baixo demais, vai entrar em ação o glucagon.
ele vai pegar, se a glicemia é muito baixa, e vai aumentar. Como que a insulina abaixa aí a glicemia? Ela vai pegar essa glicose, né, essas calorias a mais e vai jogar fora? Não, ela vai pegar essas calorias, essa energia, né, a glicemia, e vai abaixar através de estocagem. Ou seja, a insulina é responsável por esse processo de fazer o estoque ou armazenamento da energia. Como a gente consegue entender melhor? É como se ela fosse uma chave que abre os nossos depósitos, né, por exemplo, como é que você guarda a comida? Você tem que ali abrir o armário, né? Então ela é como se fosse uma chave que abre esse armário e vai guardar a energia. Então ela vai guardar essa energia, né, dentro das células, né? Primeiro aí fornecendo energia para elas, depois ela armazena energia no músculo na forma de glicogênio, que seria aí um amontoado de glicose. Ela também armazena no nosso fígado, na forma de glicogênio também. Mas se está saturado aí, não tem mais espaço aí para armazenar como glicogênio no músculo e no fígado ou em outros órgãos, essa glicose ela não é jogada fora. O fígado ele vai pegar essa glicose em excesso e vai transformar em gordura. A gordura é a nossa base aí para guardar energia. E como que isso ocorre? Isso ocorre no fígado, só que ela não fica restrita ao fígado, essa gordura. Ela é espalhada ao longo do corpo, sendo distribuída para os órgãos. Um deles é a pele. Por isso que às vezes quando a gente começa a ganhar peso, a gente percebe aí que as definições do rosto começam a ficar diferente, né? Como embaixo da pele, pescoço, maçãs do rosto, aqui embaixo. Isso é o acúmulo de gordura nessas regiões. Até aí tudo bem. Quando está na pele, no tecido subcutâneo, não tem perigo para o organismo. O problema principal é que essa gordura não fica restrita somente ao nosso tecido subcutâneo, que seria aí debaixo da pele. Ela também é distribuída para os órgãos, ou seja, começa aí a ter um acúmulo de gordura que a gente chama de gordura visceral. E essa gordura visceral que infelizmente está ligada com doenças, né, com infarto, derrame, demências, doenças cardiovasculares. A longo prazo isso vai levar aí ao diabetes. Ah, doutor, mas como que é isso? Você consegue perceber isso através da sua cintura abdominal, né? Se a cintura abdominal está aumentando, né, quer dizer que provavelmente esse processo de acúmulo de gordura nos órgãos está ocorrendo. Ah, doutor, então eu quero reverter esse processo, eu quero diminuir essa questão da gordura visceral. O que eu devo fazer? Bom, uma das formas, como eu falei, é você ativar o outro hormônio que é o glucagon, né? O glucagon, então, ele é requisitado quando a gente tem uma quantidade de energia muito baixa. Então, ele vai quebrar as nossas reservas energéticas e vai transformar em energia. Então, o glucagon, ele vai pegar ali a reserva que você tem aí de glicogênio no músculo, no fígado, e transformar em glicose, cair na corrente sanguínea e os órgãos vão utilizar. Ah, acabou, não tem mais reserva de glicogênio. Aí vai entrar aí as reservas de tecido gorduroso. Então ele vai quebrar a gordura e transformar em energia. Isso estimulando o fígado a fazer todo esse processo de transformação de gordura em energia. Lembrando que ele também não estimula só a quebra da gordura em energia, mas também a quebra da proteína em energia. Então por isso que tem que tomar muito cuidado também para não ficar fazendo muito estímulo do glucagon se você tem uma baixa ingesta proteica. Ah, doutor, mas como eu estimulo então esse famoso glucagon, né? Lembrando do conceito que a gente abordou lá no começo, de taxa metabólica basal e necessidade calórica diária, lembrando que você chegou aí num valor, então aí você vai ter que reduzir desse valor, né, da necessidade calórica diária, 300 a 500 calorias. Ou seja, se o seu corpo precisa de 2.000 calorias para sobreviver, você tem que consumir 1.700 a 1.500 calorias durante o dia. Isso por quê? Porque o corpo vai precisar tirar essas calorias, né, de algum lugar para manter o funcionamento. Da onde que ele vai tirar? Das reservas que a gente acumulou. Então ele vai tirar aí da gordura e vai transformar em energia. É dessa forma que a gente consegue aí perder peso, principalmente perdendo peso na questão da gordura. Outra forma é você fazer o famoso jejum intermitente, né? Ou seja, você ficar aí muito tempo sem comer e comer determinadas horas. Existem estudos muito conflitantes, alguns afirmando que faz bem, outros que falando que faz mal. Eu não consigo aí dizer uma verdade em relação ao jejum intermitente, porque acredito que não exista. Mas na cartilha que eu deixei aqui no link, ele não recomenda o jejum intermitente, porque a longo prazo aparentemente não ocorre a perda de peso esperada. Mas explicando, seria então você ficar às vezes 16 horas sem comer e 8 horas
numa janela de alimentação, ou seja, você come aí à tarde e vai comer só umas 18 da tarde, vai comer só depois do almoço no outro dia. Minha recomendação é não ficar forçando aí, procurando dietas milagrosas que não vai ter tanto resultado, mesmo porque aparentemente quem faz jejum intermitente por um tempo muito prolongado, o corpo ele se adapta a esse tipo aí de rotina alimentar e acaba diminuindo o metabolismo por conta própria. Então o ideal seria fazer 1 ou 2 dias no máximo na semana. Bom, agora que você entendeu sobre taxa metabólica basal, carga glicêmica, como funciona a insulina no organismo, tem outro conceito que é muito importante, que é índice glicêmico. Explicando mais fácil o conceito para que você possa entender, índice glicêmico é a rapidez com que sobe a glicemia no seu organismo após consumir determinado alimento comparado a um alimento base. Ah, doutor, o que significa isso? Bom, vou colocar no gráfico aqui para ser mais fácil entender. Então, aí, todo alimento que a gente consome, ele precisa ser digerido e para ser absorvido. Então os alimentos eles vão ter 3 componentes. Ou vai ter componente de proteína, ou componente de gordura, ou componente de carboidrato. As proteínas vão ser quebradas em aminoácidos, as gorduras em ácidos graxos e os carboidratos vão ser quebrados em glicose, frutose, galactose e assim vai. Como que ocorre esse processo da digestão? Então na nossa boca tem aí enzimas que digerem os alimentos, depois aí tem no estômago, depois no intestino e no intestino é absorvido. Então até você consegue perceber, né? Tem alimentos que são mais fáceis de ser digeridos, tem alimentos que são mais difíceis de ser digeridos. Além disso, tem alimentos que são mais calóricos e menos calóricos. Juntando tudo isso, vai resultar no que a gente chama de índice glicêmico. Olhando aqui no gráfico, alimentos com alto índice glicêmico vai fazer o quê? Um exemplo seria aí, o suco, ou algum carboidrato simples, como o açúcar mesmo, ou o refrigerante. Então, quando a gente consome esses alimentos, vai subir aí muito rápido a glicemia, porque esses alimentos têm fácil digestão. Então, aí o nosso corpo interpretou. Como eu falei, a glicemia não pode ficar muito alta. O corpo ele interpreta que precisa abaixar essa glicemia. Como que ele abaixa? Em 3 a 5 minutos, o corpo já reconhece essa glicose muito alta e solta insulina. A insulina, então, é soltada aí pelo pâncreas e cai na corrente sanguínea e faz com que essa glicemia abaixe. Só que como fez um pico muito alto de glicemia, o nosso corpo ele joga muita insulina. Jogando muita insulina, ocorre uma queda nos níveis da glicemia, só que essa queda dos níveis de glicemia pode ser, às vezes, mais do que o necessário. Então, aí, pouco tempo depois, 1h30, 2 horas, às vezes a gente até está com fome, apesar de ter comido alguma coisa que não era para estar com fome. Isso ocorre porque, como soltou muita insulina, essa baixa demais a glicemia até um ponto que a gente começa a sentir fome de novo. Lembrando que nessa queda, às vezes os pacientes podem sentir, que a gente chama de hipoglicemia reativa. Quais são os sintomas? Aí vai ser sonolência, às vezes tremor, mal-estar, tontura. Aí ele vai, come alguma coisa e melhora. Ah, doutor, mas por que eu preciso saber sobre índice glicêmico? Lembrando que nessa queda, né, esse açúcar não está indo embora. Ele está sendo armazenado no seu organismo. O que ocorre é que as pessoas ultimamente estão pulando de carboidrato em carboidrato, ou seja, o que ocorre é que as pessoas estão pulando de alimentos com alto glicêmico para alimentos de alto glicêmico para alimentos de alto glicêmico. Um exemplo disso que eu encontro muito no consultório, né? Então, às vezes o paciente que aí de manhã toma um café com açúcar, um pão, aí às vezes coloca alguma coisa no pão ou não, ou alguma fruta, ou uma tapioca. Então são alimentos que têm índice glicêmico alto. Isso faz com que lá pelo mais ou menos umas 11 horas, 10 horas às vezes até, ele está com fome, aí ele come uma coisinha, aí dá outro pico de novo de glicemia lá em cima, aí abaixa, aí ele vai comer o almoço dele tem mais carboidrato, tem mais arroz do que o do resto, então aí sobe de novo, aí abaixa, então lá pelas 3 horas ou 2 da tarde já está com fome de novo, aí come às vezes um pão de queijo, um outro pão, ou toma um café com açúcar, e assim fica nessas ondinhas aí de alto índice glicêmico. Então o que você deve fazer? Você vai ter que mudar o tipo de alimento, procurando um alimento de índice glicêmico mais baixo. No gráfico aqui, o que acontece? Os alimentos de índice glicêmico mais baixo. Então ele vai subir a glicemia, só que não sobe tanto. Ou porque ele tem baixa caloria, ou porque a digestão dessas calorias é mais lenta. Então vai subir a glicemia, só que sobe pouco, e todo esse açúcar que sobe, ele é utilizado nas atividades do dia a dia, e você fica saciado por mais tempo.
Ah, doutor, como que eu sei qual alimento tem baixo índice glicêmico? Geralmente as proteínas que vão ter baixo índice glicêmico, as verduras também, mas eu recomendo você procurar na internet. Então aí o ovo tem baixo glicêmico, o frango, a carne, né, as proteínas gerais têm baixo glicêmico, mas procurem na internet lá, né? Índice glicêmico, arroz, índice glicêmico, batata, índice glicêmico, feijão, índice glicêmico, grão de bico. Aí você consegue, você mesmo, elaborar alguns alimentos chaves que você consiga aí ter aí durante o dia a dia, para você procurar alimentos que tenham baixo índice glicêmico. E agora, o doutor falou, mas eu não entendi nada. Como que é esse tal de prato que ele disse que ia falar mesmo? Bom, sendo sincero, eu mesmo acabo não utilizando todos esses conceitos durante o meu dia a dia, não sei as calorias dos alimentos, mesmo porque eu acho mais interessante você saber alguns alimentos base e saber as calorias deles, mas o que eu utilizo é um conceito de como você deve estruturar o prato. Como que você deve estruturar o prato, então, sabendo todos esses conceitos? Você tem que pegar o seu prato, né, as suas refeições, por exemplo, almoço e jantar, e dividir ele no meio. Dividindo ele no meio, você vai visualmente mesmo, né, tem que consumir 50% verduras e legumes, com maior quantidade de verduras, 25% carboidrato, 25% proteína. Ah, doutor, por que isso? Porque as verduras, os legumes, geralmente vai ter baixo índice glicêmico. Como eu falei, você vai ter que procurar o índice glicêmico desses alimentos para ver se isso é verdade ou não. Mas geralmente é uma verdade. Então aí você consumindo esses alimentos com índice glicêmico mais baixo, o índice glicêmico total do prato vai reduzir. E a ordem como você consome o alimento vai influenciar nessa questão do índice glicêmico do prato também. Então você tem que consumir primeiro aí as verduras e legumes, depois a proteína e por último o carboidrato. Ah, doutor, por quê? Porque você comendo as verduras e legumes, geralmente são alimentos volumosos e pouco calóricos. Ou seja, vai fazer uma distensão ali no seu estômago e essa distensão vai levar à saciedade mais precoce. Isso faz com que você consiga comer menos. Depois você consome a proteína que tem um baixo glicêmico e por último fica o alimento que tem alto glicêmico, como o seu estômago vai estar forrado aí de outros alimentos, a digestão aí desse carboidrato vai ser mais lenta e o índice total de índice glicêmico do prato vai ficar menor. Além disso, eu gostaria que você aplicasse esse outro conceito, esse chamado Hara Hashibu, coma até 80% satisfeito. Mas de maneira geral, de 80% está satisfeito, pare de comer, não precisa comer o resto. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo, curte, compartilhe para as outras pessoas, para o YouTube também entender que você gosta desse tipo de assunto e começar a apresentar mais. E é claro, também para ajudar o meu canal a crescer. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Falei certo? Hara Hashibu. Sei lá, japonês, não sabe falar japonês, né?